O módulo de checklist do Sigma é o módulo mais utilizado para a gestão de manutenções baseadas na condição do equipamento. O módulo de checklist permite a criação de checklists que podem possuir diversas máquinas, como vemos aqui. Esse checklist foi criado para vários compressores. O checklist também pode possuir diversos itens de verificação, como verificar a tensão da correia, verificar o estado do lubrificante e demais itens inseridos pelo usuário. Após a criação do checklist, o mesmo será programado e será emitido um relatório de checklist. Podemos verificar que existe um checklist aqui programado. Vamos imprimi-lo para ver a sua impressão. Podemos verificar aqui que o sistema monta o checklist de acordo com as máquinas inseridas e também de acordo com os itens de verificação selecionados para aquele checklist. Um checklist pode possuir até 33 itens que preenche esta página. Após a impressão do checklist, é realizado o retorno do checklist através dessa tela, onde são informadas as verificações que foram feitas em cada máquina. Por exemplo, a verificação do lubrificante pode ser informada como OK para uma máquina e como não conforme para outra máquina. Caso a informação seja não conforme, essa informação será inserida no sistema e será gerada uma ordem de serviço para resolver esse problema. Após a geração dessa ordem de serviço e demais dados de retorno, poderemos verificar um relatório de retorno do checklist. Verificaremos então para esse checklist 001 quais foram os retornos existentes desde o último ano até o próximo mês. Verificamos que existe um retorno realizado com data de execução 11/5/2012. Clicamos no checklist e clicamos em imprimir. Verificando esse relatório emitido pelo sistema, podemos observar que existem legendas informadas como OK e legendas como não conforme esses dados. Podemos verificar que quando existe uma legenda NC não conforme, o compressor 002 possuiu uma verificação de tensão da correia, onde o resultado foi não conforme. Sendo assim, foi gerada uma ordem de serviço para a resolução desse problema. Podemos verificar e rastrear as ordens de serviço geradas através dessa lista. Verificamos aqui então que a OS índice 7012 foi gerada em função do item 001 na máquina COM 02. Através dessas informações, então, temos uma total rastreabilidade dos defeitos encontrados nas máquinas através dos checklists, podendo assim tomar as medidas corretivas para a correção dos problemas detectados pela manutenção. Este foi um breve resumo do módulo Checklist. Neste vídeo analisamos 4 módulos de gestão de serviços que o Sigma possui. O Sigma possui muitas outras funcionalidades para a gestão de serviço. Agora verificaremos informações gerenciais. Além do módulo de manutenção preditiva, temos outro módulo muito interessante para a realização da manutenção baseada na condição do equipamento. É o módulo de checklist que veremos a seguir. Ok, senhores, chegamos aqui ao final da exibição desse nosso segundo vídeo, falando aqui sobre a gestão de serviços, né? E eu gostaria de saber dos senhores se há mais alguma dúvida, além daquelas que foram colocadas aqui. E os senhores podem então descrever essas dúvidas aqui. A gente tem alguns minutos aqui, né, entre a exibição de um vídeo e outro, para que então essas dúvidas possam estar sendo esclarecidas, ok? Vou aguardar aqui, eu vejo que alguns participantes estão aqui digitando, né? Vou aguardar aqui a exibição de suas perguntas. Ok, eu agradeço aqui as observações, né?
Ah, bom, a Jucimara perguntou ali se haverá algum exercício. Não, essa apresentação ela visa somente apresentar, né, o sistema, algumas das funcionalidades básicas. Caso vocês, os participantes, né, queiram conhecer mais, no nosso site, centralsigma.com.br/CPCM, eu vou colocar o link aqui no nosso bate-papo. Nesse CPCM, né, os senhores vão conseguir ali verificar uma série de cursos, são cursos gratuitos online que a rede industrial, né, oferece aí para que os usuários tenham um conhecimento maior sobre o Sigma, né, e também um conhecimento maior sobre o PCM. Então nós temos cursos específicos ali. Aí, caso os senhores queiram um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, além dessa apresentação que está sendo realizada aqui, os senhores vão poder se inscrever nos cursos em aberto, ok? Ok, eu passei aqui, conforme havia dito, o link, né, do nosso portal CPCM. Então, está ali é o centralsigma.com.br/CPCM. Lá você vai ter ali uma série de cursos, vocês vão poder ali optar para estar realizando e conhecendo mais do sistema. Ah, há uma pergunta aqui, né? Eu consigo fazer uma manutenção preventiva por coleta de orímetro? Sim. Foi mostrado ali, né, no nosso vídeo, somente uma manutenção baseada em períodos, né, uma manutenção periódica. Mas também é possível, através do lançamento dessas horas, né, você vai ter aí a tua rotina de verificação do orímetro, né, contabilizando assim as horas trabalhadas, e você vai informar isso para o sistema. Então, vamos supor aqui um exemplo de uma máquina aí, onde a cada 500 horas eu efetuo uma manutenção. Então, periodicamente eu vou ali fazendo essa verificação do orímetro, lançando isso no sistema e atingindo essas horas, né, essas 500 horas da minha programação, o sistema automaticamente vai estar startando uma ordem de serviço, ok? O senhor Matheus ali perguntou se alguém tem modelos, né, para mandar a respeito de manutenções prediais. Nós temos no nosso, quando você efetua o download do Sigma, você tem você tem uma versão demo. Ah, melhor, você tem as versões, né, o Sigma Free, o Sigma Professional e o Sigma Enterprise, e dentro dele já vem configurado alguns bancos de dados, dentre ele o banco de dados demonstrativo. Então ali você vai ter uma série de manutenções, né, preventivas já cadastradas, e algumas delas ali você vai ter esse exemplo, né, de manutenções prediais também. Então, caso queira verificar como é feito esse cadastro dentro do sistema e como são essas manutenções, o senhor pode efetuar o download ali e procurar dentro do módulo de manutenção preventiva, ok? Bom, há uma dúvida aqui do senhor Jean com relação à integração, né? Saber se gerando ali uma ordem de serviço, se mesmo que ele não trabalhe com o sistema de estoque no Sigma, né? Se ele consegue fazer com que o Sigma puxe essas peças desse outro sistema para dentro do Sigma, né? Importando ali esse cadastro para que ele possa ter o registro desse material dentro da ordem de serviço. Bom, conforme eu havia comentado acima, né, nós trabalhamos efetuando integração entre bancos de dados, mas caso seja necessário uma implementação mais específica, aí isso tem que passar por uma avaliação do nosso setor de análise, né, para que eles possam indicar se é possível e o que é preciso, né, para que essa implementação aí seja realizada. Então, caso isso seja necessário para a utilização, né, dos senhores aí, ah, vocês devem então estar entrando em contato conosco para que sejam realizadas essa análise e assim dar sequência
para efetuar esse recurso dentro do teu banco de dados. Bom, conforme eu havia comentado, né, o senhor já colocou ali como faz, né, para falar diretamente com o setor de análise. Nós temos no nosso site lá o nosso central de atendimento, onde você vai poder abrir ali os tickets, né, informando quais são as tuas dúvidas, né, os teus questionamentos ou as tuas necessidades, e também através do atendimento online, onde você vai poder falar ou com o setor comercial ou diretamente com o setor de suporte, colocando assim essas tuas necessidades para que os procedimentos então possam ser realizados, ok? O senhor Raul também colocou ali uma pergunta sobre a utilização do Sigma para manutenção de sistemas de ar-condicionado centrais. Sim, é possível. Inclusive, hoje nós temos um banco de dados exclusivo para gestão baseada no PMOC. Então, caso o senhor tenha essa necessidade, né, de ter algo específico, o senhor pode estar entrando em contato também com o nosso setor comercial para verificar a aquisição desse banco de dados. Esse banco de dados ele já vem ali com uma série de manutenções preventivas, né, cadastradas, todas elas baseadas no PMOC, também com checklists já cadastrados e algumas peças também, peças que são utilizadas, né, segundo o PMOC. Então ali o usuário vai ter aí a disponibilidade desses dados dentro desse banco de dados PMOC, ok? Tem uma outra pergunta aqui da Jucimara. Qual curso me apresentaria mais sobre o programa, se referindo ao CPCM, né? Nós temos alguns cursos ali que eu acredito que nesse primeiro momento pode estar aí auxiliando, né? Que seria o curso de instalação e operação do Sigma e o curso de conceitos básicos de PCM. O curso de instalação e operação ele vai tratar mais especificamente sobre o Sigma, né, mostrando as funcionalidades, e o de conceitos básicos de PCM, embora ele não fale diretamente do sistema, né, ele vai falar ali sobre conceitos aplicados à gestão de manutenção, mas também vai estar sendo útil nesse primeiro momento, porque vai tratar de assuntos dos quais o Sigma, né, aborda dentro dos seus módulos, ok? Mais uma pergunta aqui. Bom, eu vou estar respondendo aqui ao vivo, né, a pergunta do senhor Roberto aqui, e logo em seguida nós vamos passar aí ao nosso próximo vídeo, até para que não hajam atrasos, né, nessa nossa apresentação, e as demais perguntas eu vou respondendo via chat. Bom, a pergunta do senhor Roberto é a seguinte: é possível ter o controle de visitas e retrabalho dos técnicos para controlar as horas de trabalho ociosas? Sim. O sistema, ele, além desse controle, né, do lançamento de horas, também é possível indicar quais ordens de serviço são frutos, né, de retrabalho. Então, tudo isso você vai poder ter o controle através do módulo de ordens de serviço. Então, ali você tem esse controle também, ok? Bom, conforme eu falei, eu vou estar passando agora ao próximo vídeo, e as demais perguntas eu vou estar respondendo aqui no nosso bate-papo, ok? Após a utilização dos módulos de gestão de serviço do Sigma, é possível realizar uma análise gerencial baseando-se nas informações inseridas no sistema. O Sigma possui uma série de módulos utilizados para analisar essas informações: o módulo de relatórios, módulo de gráficos, módulo de consultas, KPI e custo. Nesse vídeo visualizaremos os principais gráficos e relatórios utilizados pelos usuários do sistema para extrair tais informações. Visualizaremos agora um gráfico chamado gráfico de horas trabalhadas. Esse é um gráfico que mostra as informações de horas trabalhadas dos funcionários em relação a um determinado item da ordem de serviço. Por exemplo, irei realizar uma pesquisa verificando quais são os funcionários que mais realizaram serviços durante determinado período.
Para isso, executo a pesquisa através dessa tela, pesquisando pelo colaborador, visualizando também pelo colaborador. Quero utilizar um gráfico de colunas, visualizando valores por horas decimais, ordenando pelo valor e não pela ordenação alfabética do campo. Quero visualizar as primeiras 20 colunas, visualizando todas as ordens de serviço que foram realizadas dentro deste período. Após isso, clico em gráfico e visualizo as informações no sistema. A partir daqui eu posso alterar os dados de pesquisa, de forma que o sistema irá também alterar os dados constantes no gráfico. Sendo assim, eu verifico que o funcionário que mais trabalhou é o funcionário de matrícula 30236. Também posso utilizar o mesmo gráfico para verificar essa informação somada por outro parâmetro. Por exemplo, quero verificar quais são as máquinas que mais necessitaram de horas trabalhadas. Para isso, preciso apenas mudar essa visualização para ativo e também aqui pesquisar por ativo para trazer todos os ativos da empresa. Após isso, eu clico em gráfico e aqui está o gráfico. Vejo que essa máquina ou esse ativo foi a máquina que mais recebeu horas trabalhadas. Agora iremos verificar o gráfico quantitativo. O gráfico quantitativo é utilizado para somar a quantidade de ordens de serviço de acordo com alguma determinada informação. Por exemplo, irei pesquisar um gráfico quantitativo, verificando, fazendo uma seleção por ativos. Eu visualizo por ativo, quero pesquisar todas as ordens de serviço dentro dos últimos 3 meses, obtendo um gráfico em colunas, ordenando então pelo valor de forma decrescente. Vou verificar somente as 20 máquinas que obtiveram um maior número de ordens de serviço. Clico em gráfico, o sistema me apresenta a informação solicitada. Esse gráfico é muito útil, pois permite a soma da quantidade de ordens de serviço, seja por ativo, por centro de custo ou por qualquer outra informação desejada pela manutenção. O Sigma também possui uma série de relatórios pertinentes ao desempenho das máquinas. Um desses relatórios é o relatório de máquina parada. Esse relatório permite a visualização do tempo de máquina parada de acordo com uma determinada informação da OS. Neste exemplo, irei verificar o tempo de máquina parada em todas as máquinas da minha empresa, desde o dia 1º de fevereiro de 2012 até o dia atual. Clico em pesquisar e o sistema verifica quantos registros existem tempo de máquina parada. Clico em imprimir e o Sigma exibe o relatório. Sendo assim, esse relatório pode ser utilizado para verificações e análises sobre o tempo de máquina parada e o impacto desse tempo na produção daquela máquina. O Sigma também possui os cálculos de disponibilidade, MTBF e MTTR. Para visualizar a disponibilidade e o MTBF, acessaremos a própria tela de máquina. Informaremos aqui o código da máquina e indicaremos aqui o botão MTBF. Realizo a pesquisa e clico em calcular. Quando eu clico em calcular, o sistema então começa o cálculo
e verifica do período selecionado, de 1/2 até 11/4, qual foi o tempo que a máquina deveria trabalhar. Esse é o tempo total em operação teórico, TTOT. Esse tempo é inserido nesse campo e também o sistema verifica quanto tempo total de operação menos o tempo de parada de máquina dividido pelo número de OS. E a disponibilidade, o tempo total em operação menos a parada de máquina dividido pelo próprio tempo total em operação, chegando a uma relação percentual. É possível também no sistema verificar o tempo médio de reparo da máquina, tanto por mês ou até comparar os tempos médios de reparo de máquina em um grupo de máquinas. Irei para isso acessar o módulo de KPI, verificar a tela do tempo médio de reparo para a máquina. Primeiramente vou pesquisar a máquina 819 até a 819, visualizando apenas ordens de serviço corretivas, já que eu quero tempo médio de reparo e não em preventivas. Selecionarei o ano de 2011, verificando do mês de janeiro até o mês de dezembro. Clicando em gráfico, o sistema executa a pesquisa e me informa. Por exemplo, no mês de março, eu tive 7,297 horas em média em reparo naquela máquina. Também é possível, através dessa tela, verificar o MTTR de um grupo de máquinas. Para isso, verificarei a máquina 819 até a máquina 828. Exibirei por máquina e clicarei em gráfico. Dessa forma, o sistema compara quais são as máquinas que eu tenho dentro daquele grupo, mostrando o tempo médio de reparo por máquina. Sendo assim, posso verificar que a máquina 823 obteve o maior tempo de reparo entre as demais. Outro grande recurso do módulo KPI é a tela de ranking. A tela de ranking permite comparar os indicadores de diversas máquinas, obtendo assim uma classificação de acordo com um determinado critério. Por exemplo, irei verificar da máquina 1000 até a máquina 1020, desde o início do ano, os indicadores de MTTR, MTBF e disponibilidade. Irei ordenar por disponibilidade de forma crescente. Sendo assim, terei primeiro a primeira máquina com menor disponibilidade. Clicando em pesquisar, o sistema realiza o cálculo de indicadores de cada máquina, exibindo na tela. Ao clicar em fórmulas, o sistema visualiza as fórmulas que foram utilizadas para o cálculo do MTBF e da disponibilidade. Posso também clicar em imprimir para visualizar um relatório contendo todos esses indicadores.
Veremos também no Sigma um outro gráfico muito interessante para o controle da manutenção. É o gráfico comparativo de manutenções por tipo de OS. Imagine que em determinado período, o gerente da manutenção ou o planejador da manutenção deseja saber se as ações que estão sendo realizadas no setor da manutenção estão realmente diminuindo o número de ordens de serviço corretivos. Bom, para verificar essa informação, esse gráfico comparativo pode ser utilizado comparando os tipos de ordem de serviço: corretiva emergencial, preventivas e corretivas programadas. Fazendo um filtro por data, eu posso verificar então, no último ano, que tipo de ordem de serviço obteve um acréscimo ou um decréscimo. Clico em pesquisar e o sistema traz essa informação. Então podemos verificar que no mês de abril de 2011 foram constatadas 266 corretivas emergenciais. E esse número aumentou durante o ano de 2011. Porém, durante o final do ano de 2011, houve uma queda nesse número e também um aumento do número de preventivas. Realizando uma análise desse tipo, é possível verificar se as ações preventivas que estão sendo realizadas estão realmente diminuindo o número de ações corretivas, verificando então a eficiência da manutenção na empresa. Além dos dados de horas trabalhadas e desempenho dos equipamentos, é possível também analisar os custos da manutenção através do Sigma. Para isso, poderemos utilizar o gráfico de custo. Nesse exemplo, quero verificar qual é a máquina da empresa que possui o maior custo de manutenção no mês de janeiro. Para isso, faço a pesquisa. Visualizo também por máquina. Seleciono todas as ordens de serviço concluídas, desde o início de janeiro até o final do mês de janeiro. Após isso, clico em pesquisar. Quero verificar as 20 máquinas que possuíram o maior custo. Clico em gráfico. Nesse momento, o sistema realiza pesquisas, verificando todos os dados lançados em ordens de serviço no sistema. Após a pesquisa, eu posso ver que existe uma máquina que tem um grande custo de manutenção, enquanto existem uma série de outras máquinas com um custo menor. Sendo assim, poderei agir e ter uma atitude em relação a esse problema. O Sigma também tem outro relatório muito interessante para análise dos custos, que é o relatório de custos de peça por máquina e tipo de OS. O modo de funcionamento desse relatório é semelhante aos demais relatórios do Sigma. Realizo a verificação por máquina, seleciono todas as ordens de serviço em um curto período de janeiro. Clico em pesquisar e o sistema retorna os dados. Clicando em imprimir, o sistema monta o relatório. Esse relatório de análise de custo é interessante, pois mostra a máquina que trabalhou, se existe algum tempo de trabalho da máquina registrado no sistema, ele vai ser exibido aqui, e também soma o custo da manutenção de acordo com o tipo de ordem de serviço. Sendo assim, eu tenho a descrição das peças que foram utilizadas ou dos itens da manutenção, a quantidade utilizada, o custo médio unitário e o valor total no período, tendo também um somatório por máquina. Sendo assim, eu posso analisar quais são as máquinas que têm maior custo, verificando também quais são os tipos de ordens de serviço que estão trazendo maior custo para a manutenção. Esse foi um breve resumo sobre os gráficos e relatórios que podem ser obtidos através do Sigma. O Sigma ainda possui muitos outros gráficos e relatórios. Para saber mais, acesse centralsigma.com.br.
estar respondendo as dúvidas. Bom, já há algumas dúvidas aqui, né, estabelecidas. Vou começar aqui pela dúvida do senhor Matheus, a dúvida anterior que ele teve sobre as informações que foram exibidas ali no módulo de indicadores, né, se elas faziam menção à aprovação ou não dos índices mostrados. Ali, na verdade, naquela tela apresentada, ela só vai trazer esses resultados e apresentar. Porém, quando eu cadastro, né, um departamento, um setor, uma máquina, eu coloco ali informações sobre disponibilidade, indisponibilidade daquela máquina, daquele departamento, daquela máquina. Então, esses serão os meus valores padrões. E eu tenho uma outra tela onde eu posso comparar, né, aquele meu padrão estabelecido com aquilo que foi o real efetuado, né, dentro da máquina ou dentro de um departamento. Então, ali sim eu vou ter esse comparativo para ter a indicação se eu fiquei do meu desempenho, né, com relação à minha meta estabelecida. Mas isso é uma outra tela que não aquela que estava sendo apresentada.